Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à edição virtual do nosso Delphi Tour 2014. Meu nome é Fernando Risato, eu sou consultor da Embarcadero para a América Latina e esta é a nossa agenda de hoje. Nós vamos falar sobre novidades da VCL, novos componentes para a VCL, FireDAC, DataSnap, novas classes de reflection para FireDAC em formato JSON, integrados com DataSnap, conexão entre o mundo desktop e mobile, então aí entram frameworks novos do x16 como AppTethering, Bass, novos recursos do FireMonkey e ao final uma sessão de perguntas e respostas ao vivo, ok? Um pouco sobre Embarcadero, em companhia fundada em 93, nós estamos aí com escritórios em 29 países e parceiros ao redor do mundo todo, né? E este é o portfólio de produtos da companhia. Hoje, obviamente, nosso assunto é desenvolvimento de aplicações, é RAD, né? Mas a Embarcadero também possui duas outras suítes. A Power Studio, focada em ferramentas para DBAs, de alta produtividade para DBAs e para desenvolvedores SQL, e o RStudio, uma ferramenta de modelagem, líder de mercado, que está aí também faz parte do portfólio de produtos da Embarcadero. Então, nosso assunto de hoje é, obviamente, RADstudio, né? E o que é o RADstudio? RADstudio é uma solução realmente nativa para Windows, Mac, iOS e Android, ou seja, a partir de um único projeto, de uma única base de código, nós compilamos aplicações nativas para o Windows 64 e 32 bits, Mac, OS X, iOS e Android. Sempre nativo, sempre um assembly, um binário para cada uma das plataformas suportadas, não há dependências externas, não há máquina virtual, não há script, sempre um assembly nativo para cada uma das plataformas suportadas. Então, isto é RADstudio. Mais especificamente, falando sobre x16, algumas das novidades, né? Nós tivemos um enfoque realmente muito grande em qualidade, em estabilidade, em performance. Trouxemos nesta versão também o compilador Android para C++ Builder, então agora você pode também escrever em C++ Builder para Android, ou seja, possuímos nesse momento tanto Object Pascal quanto C++ para todas as plataformas, iOS, Android, Windows e Mac. Então, para as pessoas que preferem sintaxe C ou estão vindo de uma ferramenta mais próxima de C++, como C Sharp, como Java, então a edição do CBuilder tem exatamente as mesmas features da edição do Delphi, tanto para mobile quanto para desktop, né? Novos estilos da VCL, novos componentes, suporte também a advertising, a banners de publicidade em aplicações móveis, back-end as a service, AppTethering e uma série de outros recursos. Tudo isso nós vamos cobrir hoje. Okay? A grande mensagem que nós queremos trazer é que o x16 tem realmente novidade para todos, ou seja, há evolução, há melhorias, há novas features, há novos frameworks em todas as áreas do produto. Então você tem integração entre VCL e mobile, você tem novidades para VCL, como novos componentes, taskbar, sensores, estilos, nós vamos ver hoje. Você tem novidades na área de banco de dados e RTL, que é para aplica-se a todas as plataformas, FireMonkey, VCL, desktop, mobile. Então, a verdade é que o x16 realmente apresenta novidades em todo o projeto, né, em todo o produto, não somente em uma determinada área. Essa é a grande mensagem do x16. Sempre que uma nova versão é lançada, né, obviamente isso é feito olhando o mercado, né, procurando entender o que é que o mercado está buscando, né. Então, através de uma pesquisa que foi executada aí por esse Instituto Dimensional Research, né, foram entrevistados 1.337 desenvolvedores, né, basicamente desenvolvedores Windows, né, desenvolvedores desktop, e eles foram perguntados sobre sua experiência e sua demanda de aplicações mobile, né.
Então, algumas das perguntas, esse estudo ele é bastante longo, a gente basicamente segregou aqui 2 ou 3 perguntas que são bastante interessantes. Né? A primeira é qual é a plataforma móvel mais requisitada por seus usuários? Né? Conforme esperado, né, Android e iOS seguem na frente com uma larga vantagem aí. Né? Então, essas são as plataformas mais aí solicitadas por seus usuários. Né? Porém, esses usuários também foram perguntados, se esses desenvolvedores, se eles devem continuar suportando a plataforma Windows, né, por um futuro aí, um futuro próximo, né? E a resposta é que sim, 95% deles disseram que eles devem seguir suportando a plataforma Windows, né? Então, na verdade, o que nós estamos falando não é de migração de aplicações para iOS e Android. Nós estamos falando de estender aplicações para iOS e para Android para plataformas móveis. Né? Vamos falar em plataformas móveis em geral, porque em breve aí outros dispositivos, outros sistemas operacionais estarão no mercado. Então, na verdade, a mensagem que essa pesquisa traz é que você deve estender o suporte da sua aplicação ao mundo móvel. Isso não é uma migração, e sim você está, digamos, agregando um sistema operacional novo, ou 2 novos, e no futuro não sabemos quantos, né? Mas são novas plataformas que você deve agregar a uma solução que você já tem. Não é uma migração, você não vai migrar uma aplicação Windows para mobile, você vai estender a aplicação Windows para mobile. Eles também foram perguntados se eles entendem que soluções nativas são melhores do que híbridas interpretadas, HTML5, JavaScript, etc. E obviamente sim, para 85% deles sim. E também se eles entendem o valor de um único código-fonte, de uma única base de código, de um único ambiente de desenvolvimento para todas as plataformas. 95% dizem que sim, um código-fonte único é importante e é essencial para desenvolvimento multiplataforma. Então, de acordo com essa pesquisa, nós podemos compreender onde o AD Studio X16 se encaixa. Né? O X16 é realmente nativo, é multidispositivo, então nós suportamos nativamente iOS, Android, Windows, Mac, através de uma única base de código. Você não tem que criar projetos e replicar seu código entre projetos distintos e conhecer plataformas distintas. Né? Nós sabemos que a VCL é o melhor framework para o Windows. Então, no mundo Windows, realmente a VCL é extremamente produtiva e performática. Né? Então, o que nós estamos trazendo é a integração entre esses 2 mundos, desktop e mobile. Né? Então, essa é a razão do X16. Né? Permitir a unificação desses 2 mundos, a integração facilitada desses 2 mundos. E é isso que nós vamos ver hoje. Iniciando por controles e componentes novos do mundo VCL. Né? Então, primeiro deles, que eu gostaria de destacar, a primeira grande questão, né, é sobre migração de aplicações VCL. Né? Um ponto importante a Microsoft anunciou aí recentemente o fim do suporte ao XP. Na verdade, durante o período aí vai haver um suporte parcial, como basicamente patches de segurança, mas ao longo do tempo você vai deixar de ter suporte para antivírus, etc. E obviamente você vai ter que migrar suas aplicações que estão hoje rodando em Windows XP. Então, você tem aí diversas aplicações que ainda utilizam recursos que são bastante específicos, né, do Windows XP. Você tem aplicações utilizando BDE, e aí todos sabem que BDE é realmente difícil para ser instalado em sistemas operacionais mais novos, Windows 7, Windows 8 é realmente mais complexo ainda, né? Porque o BDE exige alterações de registry, exige acesso de nível administrador, então realmente a migração do Windows XP agora é uma necessidade iminente. Né? Então você deve pensar em migrar sua aplicação do Windows XP, especialmente aplicações que estão em BDE, mas migrando de Windows XP, você tem acesso a outros benefícios, a outras tecnologias, como por exemplo
sistemas 64 bits, né, que vão te conferir uma performance superior à sua aplicação. Então, trazendo a sua aplicação para versões mais novas do Delphi, você vai ter acesso a coisas como o Windows 64, que você não tem hoje, em versões mais antigas, acesso a Unicode, então a aplicação compliance com Unicode para os bancos de dados mais atuais, né? Interfaces de usuários modernas, linguagens, features de linguagens modernas. Você pode aplicar Visual Live Binds, que te dá uma performance de desenvolvimento realmente bastante interessante. FireDAC, acesso a serviços nas nuvens. Isso são alguns exemplos dos benefícios que você tem migrando sua aplicação para versões mais novas, né? No x16, nós acrescentamos também um componente para integração com Taskbar. Então, compilando uma aplicação para o Windows 7 e o Windows 8, agora nós temos suporte nativo ao Taskbar do sistema operacional. Então você pode adicionar interações, controles, botões, actions, né? E também controle de status da aplicação diretamente integrado no Taskbar do Windows 8 e do Windows 7. Então isso para tornar a sua aplicação VCL mais integrada ao Windows, né? Então, vou mostrar um pouquinho disso para vocês agora. Então, vamos lá para o Delphi. Eu vou carregar aqui um exemplo. Então, o que nós permitimos agora é uma integração fina, né, diretamente do seu projeto com o Taskbar do Windows. Por exemplo, se você passa aqui, corre o mouse aqui pelo Taskbar, você observa que o Windows implementa aqui um preview da aplicação, né? Então nós suportamos aí agora também esse preview de maneira nativa, né? E uma série de outras features interessantes. Então basicamente o suporte está baseado em um Taskbar Component, uma classe nova, TTaskbar, e a partir desse componente você pode configurar toda uma integração de sua aplicação com o Taskbar do Windows, né? Eu vou executar a aplicação, mostrar alguns recursos e aí mostrar o código, como é que isso está implementado, né? Então vamos lá, se a gente correr aqui, executar a aplicação. O que é que nós temos, né? Vou reduzir aqui os forms. Então, quando nós passamos o mouse sobre o Taskbar, você observa que nós temos um full preview, né, da aplicação. Você pode ter um preview da interface, isso é algo aí que o Windows 7 e o Windows 8 oferece. Mas você pode observar também que nós adicionamos aqui botões com tarefas diversas, né, que você pode executar para uma determinada aplicação. Então você pode configurar aí tarefas rápidas diretamente no Taskbar, assim como você tem uma série de atalhos, por exemplo, no Internet Explorer, no próprio Mozilla, né, etc. Nós também suportamos indicador de progresso. Então, por exemplo, você pode ter um indicador ali de progresso, como vocês podem observar, ó, dando aí para o usuário informação de como anda um processamento de uma tarefa, por exemplo. Então você pode ter uma tarefa aí correndo em segundo plano e indicar pelo próprio Taskbar o andamento da tarefa, ou indicar que a aplicação está pausada, por exemplo, né, aguardando aí uma, digamos, interação com o usuário, ou ocorreu um erro durante um processamento, né? Então você pode sinalizar ela em vermelho dizendo que ocorreu um erro. Na verdade, tudo isso é configurável. Você pode também adicionar um ícone, um overlay icon, que vai permitir também uma noção de status, né? Então avisar o usuário, por exemplo, que tem uma pesquisa em andamento, que está aí fazendo uma atualização da aplicação, coisa assim, né? Também os Taskbar buttons, né? Então, por exemplo, aqui a gente está basicamente gerando uma mensagem, né? Você pode, um action, você pode fazer qualquer coisa, né? Você pode tornar os botões visíveis ou invisíveis, um ou mais botões, dependendo do status da aplicação, né? E também é possível focar uma parte da tela, né? Não necessariamente a interface toda. Então, por exemplo, você pode fazer aqui um clipe do seu preview e exibir somente uma área do projeto, né? Então isso é um recurso também interessante. Você pode ver que tem outros aplicativos que fazem isso, ó. Então você pode exibir uma área do seu projeto, né?
como é que isso está implementado? Então, basicamente, você tem um taskbar. Nesse taskbar, você pode elencar ações, então são os taskbar buttons, né? E cada botão desse pode ter um ícone, então bastante simples de configurar. Você também tem aqui o progresso, né? Que você pode alimentar, o progress state e o valor. Então esse progress bar aqui basicamente está passando o valor aqui para esse progresso. E aí você tem efeitos como esse, né? Os botões, você pode indicar progresso da aplicação e exibir uma área específica da sua tela, né? Um outro exemplo interessante é este Video Player. Então vamos lá. Aí. Basicamente é um player de vídeo, esse é um componente nativo da VCL para player de vídeo, né? Mas aí com o uso do taskbar, nós adicionamos botões para fazer o play e o pause diretamente no taskbar do Windows, né? Então se a gente executar aqui a aplicação, carregar aí um vídeo, que já tenho preparado aqui. E aí se nós vamos aqui ao taskbar, ó, então você tem o play. Introducing Embarcadero Ads UX. Né? Diretamente no taskbar. Então isso abre uma série de possibilidades de integração de aplicações, de acesso rápido a interfaces, etc. Né? Então esse é o taskbar button, né, nativo, e isso é para o Windows 7 e o Windows 8. Né? Obviamente, se você rodar essa aplicação no XPA, não vai provocar um erro, mas você não tem o efeito esperado do taskbar na barra de tarefa do Windows. Ok? Então isso sobre o novo componente taskbar. Muito bem, outra novidade da VCL é um suporte otimizado a estilos. Nós introduzimos estilos para VCL e FireMonkey a partir do XZ2. No XZ3 esse suporte foi estendido a VCL e agora estamos aperfeiçoando os estilos, levando estilos para menus, caixas de diálogos. Então realmente é uma forma de modernizar a sua aplicação, de dar à sua aplicação um visual mais atual, sem que você tenha que recriar ou que substituir componentes, etc. Né? Os estilos são automaticamente aplicados em uma aplicação VCL. Basta fazer uma configuração, como eu vou mostrar aí para vocês. Né? Então, vou passar aqui para o Delphi. Basicamente, quando você cria uma aplicação nova, então vamos tomar aqui uma aplicação VCL, ou edita aí uma aplicação pré-existente, em Project Options você tem uma nova opção aqui de aparência. E na aparência você pode selecionar um ou diversos estilos e também apontar aqui um estilo que vai ser o padrão de sua aplicação, o default. Né? Esses estilos, eles já acompanham o produto, né, fazem parte do Delphi, então tem aí uma biblioteca de estilos, mas você pode, obviamente, criar seu próprio estilo. Então aqui em Tools, Bitmap Style Designer, você tem um editor de estilos, né, que permite definir uma imagem com os, digamos, templates, né, para os componentes, com cada um dos padrões de imagem aí para os objetos da VCL. Então você pode aplicar essas imagens sobre os objetos tradicionais da VCL e criar o seu próprio estilo. Então dá para criar um estilo aí com as cores da sua empresa, etc. Ou alterar um estilo pré-existente, fazer algumas modificações. E esse editor permite que você... esse editor aqui permite que você teste o estilo. Então você pode executar aqui essa aplicação padrão, ó, testando como o estilo está se comportando, né, em sua aplicação. Okay? Então há um editor de estilos integrado. Ele faz parte aqui do RAD Studio, tá? Então Bitmap Style Design. E uma vez que você tenha configurado a estilos da aplicação, basta recompilá-la. Então não há necessidade alguma de código ou de reescrever qualquer outra coisa, basta recompilar a aplicação. Tá? Então vou rodar essa aplicação aqui para vocês vejam. Basicamente o que a gente fez foi configurar aqui em Project Options e selecionar alguns estilos que você quer levar com a aplicação. Esses estilos vão ser pré-compilados com o seu projeto. Também existe a alternativa de levar os arquivos estilos e carregá-los em tempo de execução. Vou mostrar isso para vocês em seguida. Então aqui, ó, a aplicação estilizada. Né? Então você vê que adquire um aspecto nativo e visual bastante interessante. Né? Então vou fechar esse cara aqui. Vou carregar aqui esse
demo de estilos para mostrar para vocês um pouco de código. Aqui, o que nós estamos fazendo? Estamos levando alguns estilos pré-definidos, né, como vocês podem ver aqui, né, alguns deles, e um default, né, esse aqui como default. Mas também estamos copiando estilos em uma pasta. Então você pode tanto carregar em tempo de execução quanto tê-los pré-compilados, né? O código é bastante simples. Quando você olhar aqui, ó, basicamente o que a gente está fazendo? Estamos listando os estilos que estão naquela pasta no disco, né? E aí você, no momento que faz ali, aplica o estilo, basicamente você tem uma classe auxiliar que registra e seta o estilo, tá? Então, se nós executarmos a aplicação, você tem aí os estilos que estão previamente compilados com a aplicação, né? Você pode ver, e você tem os estilos que nós estamos carregando em tempo de execução. Então eles são registrados, uma vez registrados, ó, eles passam a fazer parte do set de estilos pré-definidos, tá certo? Então aqui está como aplicar estilos e como tornar a sua aplicação, conferir a sua aplicação visual bastante moderno, né? Eu vou carregar aqui um interbase para a gente poder executar aqui um outro demo bastante legal. Basicamente, esse é um demo para um exemplo, né, de modernização de aplicação, né? Esse é um demo que acompanha o Delphi desde as primeiras versões, né? E aí vamos ver como ele fica após estilizado, né? Então nós vamos executar aqui o projeto. Vou carregar aqui dois forms, para que vocês possam ter uma ideia do que está acontecendo, né? Então, percebam que aqui já é um estilo default aplicado, então você passa a ter um visual bastante moderno. E nós estamos permitindo a troca do estilo em tempo de execução, tá? Então, como você pode observar, você pode permitir ao seu usuário trocar o estilo da aplicação, né, enquanto ela está executando. Então aqui basicamente estamos montando um menu com a lista de estilos que estão pré-definidos para a aplicação e permitindo ao usuário trocar o estilo em tempo de execução, né? Então, como você pode ver, é algo bastante simples, praticamente automático, e é um grande benefício para a sua aplicação, basta compilá-la nas versões mais recentes do Delphi. Ok? Muito bem. Então isso sobre estilos, né? E mais uma novidade que é exclusiva da VCL, são sensores agora disponíveis para a VCL. Então, a partir do momento que nós introduzimos o desenvolvimento mobile no XE4 para iOS, nós passamos a suportar todos os sensores dos dispositivos móveis. Então, seja um tablet, seja um smartphone, nós suportamos todos os sensores, como GPS, a própria câmera, acelerômetro, gestures, etc., né? Gyro. Então, agora estamos trazendo os sensores também para a VCL. Então, se você tem um hardware Windows que tenha sensores, né? Isso é bastante comum nos tablets Windows, né? Tablet Windows Pro, Windows Professional. Então, na verdade, esse tablet ele roda o Windows tradicional, Windows Intel, né? Portanto, uma aplicação Delphi VCL vai permitir que você execute, né, essa aplicação em um tablet Windows Pro, né? Novamente, é um tablet Windows com Windows tradicional. Então nós suportamos agora sensores na VCL, de modo que você pode utilizar GPS de um tablet Windows, o gyro, acelerômetro, ou um desktop Windows, um Ultrabook, por exemplo, que tenha GPS. Então nós automaticamente suportamos sensores para o mundo VCL, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo, tá? Vamos lá. Bom, eu vou carregar no exemplo inicialmente aqui VCL. Obviamente, nesse hardware eu não tenho um sensor, né? Não tenho sensores aqui correndo em Windows, tá? Depois eu vou executar algo similar no Mac para que vocês possam observar aí o sensor de localização. Mas esses são os componentes, tá?
Então aqui um de localização, né, que vai capturar o GPS, de orientação e de acelerômetro, né? Então esses são sensores disponíveis para VCL. O interessante é que são exatamente as mesmas classes do FireMonkey, é o mesmo código-fonte. Então esses sensores são multiplataforma, eles rodam tanto em FireMonkey quanto em VCL, tá? Aqui, ó, Location Sensor, basicamente você vai tratar um evento, então no Location Change você recebe as coordenadas, né? E aí, a partir das coordenadas, você pode fazer uma série de coisas, plotar isso num mapa no próprio Google Maps ou numa base de mapas local que você tenha, né? Então, nós temos algo similar implementado aqui, porém com o FireMonkey, que vai me permitir rodar isso no Mac. E no Mac aqui eu tenho um sensor de GPS para poder demonstrar essa feature para vocês, tá? Então observe que é o mesmo controle, ó, Location Sensor, o mesmo evento, então é exatamente o mesmo código-fonte, né, entre FireMonkey e VCL. Então agora eu vou aproveitar essa ocasião para fazer um overview aqui do mundo FireMonkey, né? Para quem é novo, né, nesse mundo, para quem ainda não trabalhou, né, com FireMonkey, ou não testou o FireMonkey, como você pode ver, o FireMonkey é realmente bastante parecido com a VCL, né? Então você vai encontrar no FireMonkey um componente para cada componente da VCL, obviamente para todos que são componentes portáveis, né? Não vamos suportar coisas que são específicas Windows, como Objects-All e esse tipo de coisa. Mas o FireMonkey você pode compreender como uma versão multiplataforma da VCL, né? Então, são as mesmas classes, se você observar aqui, T-Form, T-Button, são exatamente as mesmas classes, o Edit, todos que você já conhece, são as mesmas propriedades, obviamente algumas novas, porque no FireMonkey você tem mais propriedades, por conta, obviamente, da multiplataforma e de elementos gráficos mais avançados, né? Mas se nós vamos para o código, você pode notar que é exatamente o código que você está habituado, Pascal, as mesmas classes, a mesma classe form, né? A diferença grande está realmente aqui, onde você tem o framework do FireMonkey, né? Então, onde você anteriormente tinha basicamente forms, né, standard controls, agora você tem fmx.forms.standard controls. Esses são os controles multiplataforma, né, que permite você compilar uma aplicação para Mac, para iOS e para Android. Uma outra diferença é que a partir do momento que você criou uma aplicação FireMonkey, você tem aqui no Target Platform não somente o Windows 32 e 64 bits, que é o que você vai ter na VCL, mas você tem aqui o SX. Então, por exemplo, eu vou compilar essa aplicação e executar no SX. Então, nós vamos executar esta aplicação no SX, né? Se nós, inicialmente, executamos a aplicação aqui no Windows, ó, veja que é a mesma aplicação sendo executada no Windows, né? Porém, agora eu quero enviá-la para o SX. E para que isso seja possível, nós temos um utilitário, que é o PA Server, né? O PA Server é basicamente uma aplicação de console, é um serviço correndo no Mac. Você também tem um PA Server disponível para Windows, então é um utilitário que acompanha o RadStudio e que permite o deployment de uma aplicação para uma plataforma remota, ou seja, eu posso enviar a aplicação para o SX, para um outro Windows que está correndo em outro desktop, posso enviar a aplicação para iOS, para Android. O PA Server é a ponte de conexão entre a IDE e as demais plataformas suportadas, né? Porque aqui a aplicação vai rodar em um SX, ou no iOS, ou no Android. E nesse momento é o PA Server que permite você executar a aplicação e debugá-la direto da IDE do Delphi. Significa que você pode executar a aplicação num dispositivo Android e debugar direto a partir da IDE. E quem permite isso é o PA Server. Ele é ele é um utilitário que permite, é um assistente de deployment que permite, então, debug e deployment automático para todas as plataformas suportadas pelo RadStudio, pelo Delphi e pelo CBuild. Okay? Então, basicamente a IDE vai falar com o PA Server através de um IP. Nós vamos utilizar aqui esse IP da Virtual Machine. Então aqui, botão direito, ó, você tem a conexão entre a IDE e o PA Server. Você pode testar aqui a conexão, tá ok. Tudo que você tem que fazer é executar um F9 ou compilar e mandar a aplicação executar, não há alteração nenhuma no código-fonte. Então nós vamos executar a aplicação. Está aqui a nossa aplicação rodando em OSX. Vamos obter a localização e abrir um browser. Vai mostrar aqui a nossa latitude e longitude através do Google Maps. Obviamente, como eu disse, você pode utilizar isso
para qualquer, digamos, solução de mapa, né? Porque o que você tem em mãos é latitude e longitude. Então essa é uma aplicação Delphi rodando em OS X. Ó. Observe que automaticamente o compilador adiciona os recursos da plataforma, então você tem aqui os botões nativos, você tem a integração do menu da aplicação automática, então realmente é uma aplicação nativa OS X, correndo aqui no Mac, a partir do PA Server. Então o PA Server é que permite esse deployment automático. Obviamente que você pode compilar a aplicação, copiá-la para o Mac e executá-la manualmente, mas para fins de debug em tempo de desenvolvimento, esse utilitário é realmente interessante, ele faz parte do RAD Studio do Delphi, é o PA Server, e ele é essencial, especialmente quando você está desenvolvendo aplicações mobile. Okay? Então, isso é um overview rápido aí sobre os sensores e também sobre o que é o FireMonkey para as pessoas que não conheciam. Okay? E mais uma série de novidades, como um novo look and feel para a IDE, melhorias no suporte a JSON, então isso nós vamos ver em nosso novo framework, que é o nosso suporte a VES, e também melhorias em JSON, em suporte nativo a qualquer serviço, em REST e JSON. Tivemos também a atualização do Web Browser para Windows, para a última versão do IE, né? E também suportamos compilação agora de módulos DataSnap WebBroker para Apache. Então, você até então podia fazer deployment de um módulo DataSnap para IIS, agora também para Apache. Né? Também APIs atualizadas para DirectX. Ok? Então, dando prosseguimento, vamos falar de Visual Live Binds. E o que são os Visual Live Binds? O Visual Live Binds foi criado no XZ2, né? E é importante compreender que o Visual Live Binds está disponível tanto para VCL quanto FireMonkey. Isso não é uma feature exclusiva do FireMonkey, isso está disponível para toda a plataforma, para todo o Delphi, para todo o CBuilder. Então, Visual Live Binds, tudo que nós vamos ver funciona tanto em VCL quanto FireMonkey. Visual Live Binds foi criado inicialmente pensando-se no FireMonkey, obviamente, por conta de que no FireMonkey você não possui controles Dator. Então, vamos entender um pouco melhor isso. Quando você está na VCL, normalmente você tem lá um controle Edit e um DB-Edit, por exemplo, um Grid e um DB-Grid. No mundo do FireMonkey não existe controle Dator ou não Dator. Todos os controles podem receber um binding de dados. E esse binding no FireMonkey ocorre via Visual Live Binds, né? Via expressões regulares em Live Binds. O Live Bind, então, é um conjunto de expressões que permite conectar controles visuais, não visuais, fontes de dados a controles visuais. Na VCL, você está habituado com data source, aí os controles que são Dator, e isso segue normalmente. Né? A grande novidade é que você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, em uma aplicação existente ou em um form existente, você pode manter os controles Dator que você já utiliza, mas você pode também conectar novos controles utilizando LiveBind. Eles podem conviver em uma mesma aplicação. Então, LiveBinds está disponível tanto para VCL quanto para FireMonkey. Vamos observar um pouco mais aí do LiveBinds e entender como ele funciona. Então, aqui no Delphi, criar uma aplicação VCL. Okay? Uma aplicação tradicional VCL para que a gente comece a explorar aqui os Live Binds. Vou adicionar aqui um edit. Vamos adicionar um label. Vamos adicionar aqui um checkbox. Vamos adicionar um botão, por exemplo. Né? Vamos lá, fazendo um clique com o botão direito, você tem Bind Visual. E o editor de Visual Live Binds lhe permite estabelecer conexões entre os controles. Basicamente, você tem uma representação gráfica aqui para cada controle que você adicionou no formulário visual ou não visual. Tá? Por exemplo, gostaria de que o texto do edit fosse automaticamente enviado ao caption. Né? Então, observe que não há código, isso não está gerando código, é uma expressão, né, que está adicionada aqui no nosso binding list. Okay? Se nós executarmos a aplicação,
basicamente, vamos alterar aqui o texto do edit, você tem o texto do caption automaticamente alterado por uma expressão de live bind. Né? O que mais é possível fazer? Então, checkbox tem aqui um estado, né? O check de unchecked, né? O state do checkbox. Eu vou exibir aqui o estado, o enable, do edit. Né? E vamos conectar aqui também, vamos exibir aqui também o enable do botão. Vamos conectar o estado do checkbox a esses dois controles. Né? Então eu estou conectando aqui o estado do checkbox ao estado do edit e do botão. Vamos executar a aplicação. Uma vez conectados, o checkbox está habilitado, você tem o edit e o botão devidamente habilitados. Uma vez que você desabilitou o checkbox, automaticamente edit e o botão estão desabilitados. Então, esse é o poder do Live Binds, né? Conexão de objetos e propriedades. Obviamente se pode fazer mais. Se pode, por exemplo, lidar com listas ou com dados. Né? Então, a partir de um client dataset, vou carregar aqui uma base local, um XML. Obviamente isso poderia ser qualquer arquivo. Né? Então, vamos carregar aqui um XML. Customer, por exemplo. E vamos trazer aqui para a tela um string grid. E o string grid, como vocês sabem, não é um controle data. Né? Porém, uma vez conectado ao dataset, você passa a ter dados, e esses dados estão sincronizados com o dataset. Né? Não é simplesmente que estamos enviando os dados para o string grid, eles estão sincronizados com o dataset. Né? Um outro exemplo, eu posso utilizar também o recurso de wizards do LiveBinds. Então, o LiveBind possui um wizard que é sensitivo ao contexto. Né? Então, vou carregar aqui, por exemplo, o BioLife. E ele possui um wizard sensitivo ao contexto. Então, aqui, botão direito, LiveBind Wizard. Então, o que você gostaria de fazer? Né? O wizard está perguntando. Então, eu gostaria de conectar aqui o Client Dataset a um grid, a um string grid. Gostaria de adicionar um Source Navigator, então um Navigator, né? E aí você tem um grid e tem um navegador. Observando aqui o grid, há uma imagem nesse dataset aqui, né? Então vamos exibir a imagem. LiveBind Wizard. Gostaria de conectar um field do client dataset a um controle, o gráfico, e gostaria de conectá-lo à imagem. Finish, a um TImage, né? Então, o controle, o gráfico que é uma imagem, a um controle TImage tradicional. O controle TImage da VCL não é um DB, é um TImage tradicional. Se a gente executando a aplicação, você observa que tudo está conectado. Né? Então, o binding, na verdade, está estabelecendo uma conexão em tempo real do dataset com os controles aí, que não importa se são dator ou não dator. Né? Observe aí novamente que não há código, são apenas expressões que são criadas através aqui do nosso bind list, a partir do momento que você estabelece as ligações. Muito bem, entendido esses aspectos básicos de como funciona o LiveBinds, existe uma série de coisas que você pode fazer, como por exemplo, você pode ter num form as coisas combinadas. Então, aqui você tem um dataset e um data source, e esses controles são DB-DITs tradicionais. Porém, esta imagem é um TImage, e este é um list view, que está conectado por LiveBinds a esse dataset. Então, se nós observarmos aqui, a conexão feita via LiveBinds das propriedades do client dataset a propriedades do list view. Né? Então você pode aplicar aí um controle que você normalmente não utiliza em uma aplicação porque não é dator. Né? Porém agora você pode conectar esses caras e perceba que tudo está sincronizado. Ok? Então um outro aspecto interessante aí do LiveBinds, por exemplo, trabalhando com objetos. Então é possível também conectar listas de objetos, né? Não necessariamente datasets. Então, é possível declarar um objeto em memória. Então, aqui usando generics, você tem um objeto do tipo T
Object List, implementando aqui a classe TPerson. Se nós formos aqui para Unity Person, você tem uma classe básica com algumas propriedades. Então, temos uma lista de TPerson, né? Um Object List de TPerson. Basicamente, o que você tem que fazer é criar a sua lista, né? Utilizando aí generics e adicionar os elementos. Então aqui nós estamos criando elementos do tipo TPerson e fazendo um binding manual, usando o bind source adapter, fazendo um binding manual da sua lista ao controle visual. Como resultado, você tem a lista atribuída em tempo de execução a um grid. Então é uma lista que está em memória, não um dataset, atribuída a um grid. Basicamente o que você tem que fazer é declarar uma classe do tipo Object List e adicionar os seus itens de acordo com a classe especificada ali, por exemplo, nesse caso o TPerson, e aí você pode definir sua própria classe, adicionar informações da forma que queira. Então esse é o suporte a listas em memória que nós temos no LiveBinds, tá? Então, bastante interessante. Recapitulando, está disponível para VCL e está disponível para FireMonkey, né? Tanto aplicações desktop quanto aplicações mobile. Obviamente, no mundo FireMonkey ele é mandatório, no mundo VCL é uma opção a mais, é uma alternativa interessante em termos de produtividade que você pode aplicar no seu projeto. Tá ok? Então, isto sobre os Visual LiveBinds. Vamos em frente. Aqui alguns exemplos, né, da utilização, mas obviamente, como eu comentei, em FireMonkey é mandatório, né, e em VCL ele é uma alternativa interessante. Você pode estender a sua aplicação hoje com LiveBinds sem perder o que você já tem feito, obviamente. Dando sequência, nosso próximo assunto é FireDAC. Bem, FireDAC, para quem ainda não conhece, é um framework de conexão com base de dados. Então, nós introduzimos FireDAC na versão XE3 do Delphi, né? A partir daí ele passou a fazer parte do produto de maneira totalmente integrada. Então, no XE5, a partir do XE5 nós temos o FireDAC totalmente integrado à IDE, assim como no XE6. Ele está agora integrado ao Data Explorer, suporta drag and drop, assim como você tinha lá para DB Express, por exemplo. Então permanece a DB Express, mas agora agregamos as conexões de FireDAC diretamente no Data Explorer. Temos um novo suporte para serialização em formato JSON, né? Novo driver para Informix, né? Eu gostaria de ressaltar 3 pontos, né, que realmente são muito interessantes do FireDAC. Primeiro ponto é que o FireDAC ele é realmente multiplataforma. Então o FireDAC foi concebido para ser multiplataforma. Você tem os mesmos componentes para todas as plataformas suportadas no RADStudio. Então é o mesmo set de componentes para iOS, para Android, para Windows e para Mac. FireDAC também é multibanco. Ou seja, é muito fácil, nós vamos ver isso hoje, criar uma aplicação FireDAC multibanco, né? Então, ele realmente suporta múltiplos bancos de dados em uma mesma aplicação e ele simplifica isso de uma maneira muito interessante, nós vamos ver. Outra característica interessante é que o FireDAC suporta uma gama enorme de bancos de dados nativamente. Ou seja, no FireDAC você não tem deploy de DLLs, de drivers ou etc. É apenas sua aplicação. O driver é uma unit, uma DCU que você já envia pré-compilado com a sua aplicação, né? E aí no FireDAC nós suportamos todos os bancos de mercado, né? Todos os grandes bancos locais. Então temos aí Oracle, SQL Server, Sybase, DB2, inclusive DB2 em AS400, Informix, Interbase, Firebird, Postgre, MySQL, SQLite. Alguns bancos locais como o próprio Axis localmente você pode conectar, Paradox localmente você pode conectar, arquivos CSV, arquivos XML, é realmente muito interessante, né? E uma informação importante é que o FireDAC é a maneira mais fácil de migrar aplicações BDE. Então nós temos um webinar, você pode procurar aí
no Google por Traga as suas aplicações para o futuro. Neste webinar a gente faz um processo de migração completo de aplicações BDE para FireDAC, né? E mostra como você utiliza isso, como você utiliza o Refind para te auxiliar a fazer a migração. Né? Então vou mostrar aí um pouquinho do FireDAC e alguns exemplos de FireDAC para vocês. Tá? Então, em resumo, o FireDAC, importante porque é multiplataforma, é multibanco de verdade, uma mesma aplicação com múltiplos bancos, especialmente é muito fácil de migrar aplicações BDE. Então vamos lá. Esse primeiro exemplo, o objetivo dele é mostrar como você configura, como cria-se uma aplicação básica FireDAC. Então, o que é que você tem? Uma conexão e uma carry. Isso é o básico para uma aplicação FireDAC, bastante similar a outros frameworks, né, obviamente. Então, clicando com o botão direito aqui, você tem um Connection Editor, onde você pode definir a conexão com a base e uma série de outras opções. Então, observe como o FireDAC é parametrizável. Você consegue realmente parametrizar tudo para todos os bancos suportados. Né? Ele é genérico, ele permite uma única aplicação multibanco, sem perder as características aí de cada um dos bancos. Né? Você também, através da carry, você define a carry. Então, já é possível testar a carry aqui em tempo de design, né? Saber o que ela está retornando. Você pode já visualmente aqui agregar os parâmetros. Temos suporte a macros e também opções de um objeto dataset. Então, para cada carry, para cada objeto que retorna um dataset, você tem também uma série de opções que você pode configurar. Pode ser para uma carry, para uma store procedure, uma table. Você tem uma quantidade aqui enorme de personalizações que você pode fazer para um dataset. Né? Então, esse é o FireDAC. Né? Basicamente, você tem os componentes base, que são aí a conexão, a carry, store procedure, né? E você tem os links, esses são os drivers nativos para cada banco. Então, para cada banco suportado, você adiciona a Unity. Na verdade, a partir do x16, ele adiciona a Unity automaticamente, mas se você deseja fazer alguma personalização, você pode adicionar aqui o componente que representa o banco que você vai conectar, é o driver físico do banco. Esse componente permite algumas personalizações de acordo com o banco que você está conectando. Se a gente vem para a Oracle, você pode personalizar aqui o home do Oracle, etc. Isso é necessário se você vai fazer algo diferente do padrão. Né? Mas, uma vez adicionado aqui, ele automaticamente está adicionando a Unity correspondente ao banco que você está fazendo o deployment dessa aplicação. Tá? Então, esta é uma aplicação FireDAC básica, apenas para que vocês entendam como está organizado aí o framework. Né? Vamos lá, vamos para outro exemplo, FireDAC. Local SQL. Local SQL é um recurso bastante interessante. Enquanto a gente faz esse exemplo aqui, eu vou carregar aqui uma segunda VM, né? Que é uma VM onde tem aqui um Windows, um Oracle e um SQL Server. Tá? E essa VM nós vamos utilizar em conjunto com o Interbase que já está aqui no Windows 7 para exibir uma aplicação multibanco. Tá? Então, estou carregando aqui a VM em paralelo. Vamos olhar aqui o Local SQL. Então, o Local SQL é um recurso bastante interessante que permite o seguinte: imagine situações onde você está fazendo uma integração de dados, por exemplo, ou gerando um relatório a partir de dois sistemas. Então, o seu cliente tem lá um ERP e você tem um sistema de produção, qualquer combinação dessas, onde você precisa juntar dados de origem distintas para produzir um resultado, né, qualquer. O que o FireDAC permite é você estabelecer uma conexão, por exemplo, Oracle e uma conexão SQL Server, extrair dois datasets, um de cada plataforma, obviamente, e depois fazer uma query integrando os dois datasets, suportando inclusive joins, etc., qualquer instrução SQL ANSI. Então, o que nós temos aqui nesse exemplo? Tem uma conexão Axis, então aqui tem uma query fazendo um SQL numa tabela orders, tá? Em uma conexão local Axis. Né? Esse arquivo está aqui nesse diretório, um arquivo Axis tradicional. Tá? Então nós estamos fazendo uma conexão Axis e uma query numa tabela orders que está no banco Axis. E esse client dataset está carregando um arquivo XML local. Ó. É um employ
um arquivo XML local. Muito bem. Uma vez definidos os dois datasets, nós vamos agregá-los ao local SQL. Então, esse componente aqui, local SQL, eu vou registrar os dois datasets. Né? Vou registrar os dois datasets. Então, inicialmente aqui o orders carry, e eu estou chamando esse dataset de orders. Depois o employees CDS, e eu estou chamando esse dataset de employees. Esse é o nome visível para que eu possa, esse orders e employees é o nome visível para que eu possa fazer uma join sobre as duas carries. Finalmente, você adiciona um componente local carry, que está conectado ao local SQL. E aí, no local carry, nós vamos definir uma carry tradicional. Olha aí. É um select, fazendo uma join entre orders e employees. Uma join padrão ANSI, tradicional, entre orders e employees. Lembrando que orders é um dataset Access e employees é um client dataset com um arquivo XML. Então, ele vai nos permitir fazer uma join entre as duas plataformas. Isso é muito interessante quando você está fazendo integrações de dados. Né? Então, está aqui executando, ó. Esse dado, essa coluna está vindo de um arquivo XML e o restante de um arquivo em Access. Você tem isso em tempo real, com uma performance excelente em tempo de execução. Tá, ok? Então, isso, o recurso local SQL do FireDAC é realmente interessante. É uma feature única aí que nós temos no FireDAC. Um outro interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é o ArrayDML. O ArrayDML é uma técnica no FireDAC para inserts em batch. Então, nós vamos inserir aqui 10.000 linhas em uma tabela. Tá? Então, essa é a abordagem tradicional. Né? A gente está basicamente deletando as linhas inicialmente, escrevendo aqui um insert, e aí num laço, num for, substituindo os parâmetros e executando. Isso é o que você faz tradicionalmente. Né? E aí comitando aqui ao final. Isso é o que você faz tradicionalmente. Né? Uma transação e aí vários inserts. Obviamente, não necessariamente teria que ser parâmetro, você poderia substituir como o SQL aqui diretamente. Muito bem. Na abordagem do FireDAC, nós podemos fazer algo um pouco diferente. Você, inicialmente, diz para o FireDAC quantas linhas você pretende executar. Então, aqui essa constante, ó, são 10.000 linhas, né, o número de inserts. Então, você diz ao FireDAC quantas linhas você pretende executar. E aí, nós vamos fazer um for, preparando inicialmente todos os inserts. Observe que não há um execute aqui. Eu vou preparar todos os inserts. E então, ao final, um único execute para a quantidade de registros que eu quero inserir. Posso até fazer algo parcial aí, porque para tratar de rollback, etc. Então, a diferença de performance disso é realmente interessante. Ó, aqui nós temos 1.6 né, segundos para executar o insert, e no ArrayDML 0.25. Perceba a diferença de performance entre as coisas. Né? Então, é um recurso também bastante interessante, a ArrayDML do FireDAC. Então, isso mostra um pouco aí das vantagens, né, que você tem no FireDAC. Mais um que eu gostaria de apresentar para vocês aqui antes do multibanco é esse de monitoramento de conexões. O monitoramento de conexões ele permite que você logue tudo que está acontecendo entre o FireDAC e o banco de dados, não importa o banco, todos suportados. Né? Então, você tem integrado aqui a IDE um FireDAC Monitor. Esse cara, obviamente, é um executável independente, você pode levá-lo para o seu cliente, não importa. O FireDAC Monitor vai ouvir através de um IP e porta. Né? Então, através aí de uma configuração de IP e porta, você vai estar ouvindo a conexão FireDAC. Por sua vez, na aplicação cliente, você tem um Remote Link, onde você diz o IP e a porta que você quer conectar a um monitor remoto. E vai enviar para lá todas as instruções SQL que estão sendo executadas. Então, isso te permite encontrar instruções que estão com baixa performance, erros na aplicação, etc. Há uma opção também de salvar isso em log local. Né? Então, há um log local, há um provider aqui para log local e um provider para monitor remoto. Né? O resultado final, em termos de dados, é o mesmo. Obviamente, remoto, você pode estar monitorando uma aplicação do seu cliente enquanto ela está executando. Então, eu vou executar aqui a aplicação. Ó. E no momento que nós conectamos a base, vai ocorrer um select. Ó.
ele já está logando aqui, tá, tudo que está acontecendo entre o FireDAC e o banco. Você pode naturalmente filtrar isso, né? Você pode monitorar somente o que lhe interessa. Então aqui você tem os tipos de eventos que você pode monitorar, por exemplo, somente os executes, o data in, data out. Tá? Então esse é o monitor para FireDAC, ok? Então vamos ao exemplo multibanco com FireDAC. Nesse exemplo nós vamos conectar 3 bases, um Interbase, um SQL Server e um Oracle. Então a VM já está disponível, tendo aqui um SQL Server e um Oracle correndo lá em uma VM, e um Interbase aqui localmente. Nós vamos conectar as 3 bases a partir de uma única aplicação. Então nós temos aqui uma conexão, é o mesmo componente para todas as conexões. Nós temos uma query. Esta query na tabela Customers, então nós tomamos um banco demo do Interbase e replicamos, né, esse banco em Oracle e SQL Server, né, exportando o metadado e depois os dados. Observe que os fields estão fisicamente adicionados, ou seja, o FireDAC vai me retornar tipos de dados iguais para todos os bancos. Na verdade, esse é um dos segredos do FireDAC para suportar aplicações multibanco. O que você tem aqui na conexão, na configuração de conexão, a possibilidade de fazer um depara, ou seja, eu digo, por exemplo, no Oracle, os campos numéricos aqui retornam um BCD, porque o Oracle campo numérico é um campo extenso, né? O numérico suporta valores longos, então ele te retorna um BCD. E um campo similar, um inteiro no SQL Server, no Interbase, que tem tipos inteiros, retorna um double, né, ou um integer, dependendo da situação. Então, nesse caso, nós estamos convertendo os BCDs para double, para tornar os bancos equivalentes. Né? Então, isso permite que você configure e, digamos, de certa forma, torne transparente as diferenças de tipos de dados que existem entre os bancos. Né? Então, vamos lá, para o código. Então nós temos aqui 3 botões para conectar cada um dos bancos. Basicamente o que vai acontecer aqui é que os 3 vão chamar este mesmo código. O que vai ocorrer? Vamos desativar a query, a conexão. Vamos configurar a conexão escolhida, então Interbase, SQL Server ou Oracle, e ativar a query. Depois a gente comenta esse trecho aqui abaixo. Né? Esse setup B, SQL Server e Oracle, é bastante simples. Basicamente a gente está adicionando os parâmetros na conexão. Né? Então, conexão Interbase, SQL Server e Oracle. Okay? Bastante simples, estamos adicionando os parâmetros de conexão e aí ativando a query. Okay? Então vamos executar aqui o projeto. A gente vai conectar inicialmente o Interbase, local, IB. Vamos conectar um SQL Server, que está na VM. Vamos conectar um Oracle, que também está na VM. Então, as 3 bases conectadas em uma mesma aplicação, onde você tem uma única aplicação, os tipos de dados são compatíveis. Esse é um dos segredos, um dos recursos-chave do FireDAC para permitir aplicações multibanco. Né? Um outro interessante é isso daqui. Ó. O tratamento de exceções, as classes de exceções do FireDAC são unificadas. Então você tem aqui um DB Engine Exception, que vai retornar para você erros como User Password Invalid, Password Expired, servidor está indisponível, e qualquer outro erro, como erro de PK e FK, de maneira unificada. Ou seja, você vai fazer um único tratamento de exceção para qualquer banco suportado. Não importa o banco suportado, um único tratamento de exceção. Todas as exceções, seja do Oracle, da SQL Server, do Sybase, do Interbase, vão ser tratadas de uma única forma. Você não tem que saber se lá no Oracle dá um erro hora 25, 39, 47. Na verdade, isso vai se tornar uma exceção padrão do FireDAC. Então isso também é outro recurso muito interessante para que você possa construir aplicações multibanco de verdade, onde você não tem que criar códigos específicos para cada um dos bancos. Né? Então isso é FireDAC fazendo aplicações multibanco. Okay? Dando sequência, nós vamos falar agora um pouco sobre DataSnap. Bem, o que é de novo no DataSnap? Uma série de melhorias em termos de performance e de rendimento da aplicação, e também suporte agora a deployment para Apache em Windows neste momento. Então, nós podemos agora fazer o deployment de servidores DataSnap, WebBroker para Apache.
E podemos também utilizar esse novo recurso do FireDAC, que é o Reflection em formato JSON para FireDAC, que permite construir o client e o server da sua aplicação DataSnap 100% com FireDAC. Obviamente, um servidor REST. Né? Então, nós vamos criar um servidor DataSnap REST e construir um client com o FireDAC, utilizando o novo recurso de Reflection em formato JSON do FireDAC. Vai permitir serializar um dataset FireDAC em formato JSON e deserializar no client em formato dataset tradicional. Então, vamos lá para o código e entender como é que isso está organizado. Vamos lá. Isso aqui é para demonstrar de maneira bastante simples como é que você suporta então agora FireDAC tanto server quanto client no DataSnap, né, através do novo Reflection para JSON que foi introduzido aí a partir do XE5 Update 2. Tá? Isso já estava disponível, obviamente no XE6 há uma série de também melhorias em torno disso e de novos recursos. Então basicamente o que nós temos? Esse é um servidor REST, DataSnap, né? E aí vamos direto lá ao nosso server container, onde você tem o servidor criado e exportado, e no nosso server methods nós temos então uma conexão FireDAC tradicional, é o mesmo que nós já fizemos nos outros exemplos, então uma conexão e uma query, né? Basicamente fazendo uma query para a Interbase. Né? Mas vamos lá para o código, que é onde realmente fica interessante. Observe que nós temos aqui um método getCustomers. Então vamos focar inicialmente nesse método, getCustomers. Né? Observe que de getCustomers nos retorna um FireDAC JSON Datasets. E FireDAC JSON Datasets é uma classe nova, basicamente representa um ou mais datasets FireDAC em formato JSON. Okay? Então, o que esse método faz? Basicamente estamos ativando a query, obviamente aqui você podia passar parâmetros, etc., qualquer combinação possível, substituir o SQL, né, tradicional. Né? Então, um dataset, o que importa é que há um dataset ativo. Né? Muito bem. Uma vez ativo o dataset, nós vamos criar aqui nossa classe de retorno, o resultado que é um FireDAC JSON Datasets, e vamos serializar o dataset em formato JSON. Então há uma classe auxiliar, JSON Datasets Writers, onde nós adicionamos a nossa query a lista de datasets serializados, representado aqui pelo resultado do método. Simples. Né? Então aqui um dataset serializado em formato JSON. No lado client, o que vai acontecer é que no open do client, nós vamos estabelecer uma conexão com o servidor. Então você tem aqui um REST connection, ok? E através dessa conexão e o proxy devidamente exportado, que é o que você já conhece, né? Nós vamos fazer uma chamada a getCustomers. Então você tem lá o client módulo 1, server methods 1, getCustomers. E o getCustomers vai nos retornar um JSON dataset. Foi exatamente o que nós enviamos do servidor. E aí fazemos o processo inverso. Então há um main table, que é como um client dataset, porém do FireDAC. Então um main table aqui no form. Nós vamos deserializar o dataset em um main table. Então uma classe auxiliar datasets reader, que vai obter os valores dessa lista de datasets. Eu estou pegando aqui o primeiro dataset, como eu disse, pode ser uma lista de datasets, e adicionando o dado ao main table. Né? O resultado disso, vamos executar aqui o server. Uma aplicação de console, obviamente poderia ser uma aplicação IS, poderia ser uma aplicação Apache. Vamos executar o client. Fazer a conexão. Então você tem o dataset que foi serializado e deserializado em formato JSON. Ok? Obviamente é possível fazer alterações. E aí nós vamos aplicar essa alteração. E eu vou mostrar para vocês o código aí para que você possa fazer alterações no dataset. Então isso é um main table, obviamente ele permite alterações em memória. Né? E o main table vai conter um delta da alteração tal qual o client dataset contém, bastante similar. Tá? Então no apply, o que está acontecendo? Existe uma
terceira classe auxiliar, que é o JSON Deltas. O JSON Deltas é especializado em obter as alterações de um main table. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é obter desse main table quais são as alterações que ocorreram e gravar aqui nesse cara do tipo JSON Deltas. Então, há uma classe auxiliar aqui que permite escrever as alterações. E vamos chamar um outro método lá no servidor, applyCustomers, passando o delta como parâmetro, que nada mais é do que um JSON contendo as alterações. No server, nós temos um método applyCustomers, que foi chamado lá pelo cliente. Ele recebe o delta das alterações. Então, mais uma classe auxiliar a isso, também é novo. É um delta apply updates. Então, esse deltas apply updates, ele vai obter do nosso JSON enviado como parâmetro todas as alterações que ocorreram e vai me permitir fazer um apply updates. Então, esse cara faz basicamente o papel, basicamente o papel do que o provider fazia, né? E continua fazendo, obviamente. Todo o modelo tradicional do DataSnap segue normalmente, tá? Não há nenhum problema com isso. Isso aqui é só uma metodologia nova, né? E que vai receber aí uma série de adendos aqui no futuro. Isso daqui provavelmente vai caminhar para ser integrado com o modelo já pré-existente de DataSnap, tá? Então aqui eu vou aplicar as alterações utilizando para isso a query original de onde saíram os dados. Então eu faço um apply updates, ele automaticamente, a partir desse delta, gera os insert, updates e deletes necessários, aí você pode commitar ou fazer um rollback. O interessante disso é que é extremamente flexível, né? Porque você cria um método para obter os dados, um método para aplicar os dados, e aí dentro desse método é a codificação tradicional, você pode fazer o que for necessário. Então esse é o novo suporte do FireDAC para DataSnap, né? Com serialização JSON. Então, um novo formato, um novo conjunto de classes que permite puro FireDAC Client Server em DataSnap. Ok? Então, vamos em frente. Muito bem. Nós falamos sobre DataSnap, então vale ressaltar que DataSnap suporta clientes em todas as plataformas suportadas pelo RadioStudio. Então, nós temos DataSnap cliente para iOS e para Android, inclusive, né? Muito bem, o DataSnap se aplica a um cenário onde você está conectando uma base corporativa, Oracle, SQL Server, Interbase, qualquer um que seja, porém uma base corporativa, através de uma camada intermediária. Então, se a base está remota, essa camada intermediária é que vai fazer a transição de dados e a execução de procedimentos no seu servidor, né? Então, com o DataSnap, você expõe um back-end aí corporativo para consumir em iOS, Android, Windows e Mac, né? Suporta todas as plataformas. Obviamente você pode utilizar outros back-ends, ou seja, não necessariamente tem que ser DataSnap. Se você já tem algo que fale REST, que fale SOAP, que fale socket, que seja, nós podemos consumir um back-end pré-existente. Então você pode construir um cliente iOS ou Android em Delphi, falando REST, SOAP ou outro protocolo qualquer padrão, com qualquer back-end pré-existente, seja ele em Java, em .NET, não importa, porque esses são protocolos standard de mercado, né? Porém, se você está construindo tanto o cliente quanto o lado server, obviamente DataSnap é a melhor resposta, porque você tem um tempo de desenvolvimento muito interessante e você tem uma facilidade de deployment, você tem uma performance também bastante interessante. Então, DataSnap se aplica a um cenário onde o banco está remoto. Por outro lado, existem situações onde você vai precisar guardar dados localmente no dispositivo móvel, fazer armazenamento local, e aí entram os bancos embutidos, né? Então, o Interbase, ele suporta iOS e Android desde a versão XZ4, então você pode ter um banco Interbase completo, com os mesmos recursos da versão server dentro do seu dispositivo móvel. O Interbase é apresentado em duas edições, né? Lite e To Go. A versão Lite é free, então, tal qual, por exemplo, a SQLite. O grande diferencial do Interbase para o SQLite é que o Interbase é um banco completo. No Interbase você tem transação, insert, update, delete, os mesmos recursos de uma versão servidora. No Interbase você também tem segurança, controle de usuários, regras, autenticação, tal qual a versão server, né? Esse é um outro diferencial em relação ao SQLite. E na versão licenciada, o Interbase To Go, ele acrescenta criptografia. Então, a criptografia, sempre que você estiver trabalhando com dados sensíveis que não pode correr o risco de serem roubados, a versão To Go,
que é licenciada, e aí você pode licenciar inclusive em regime de OIM para grandes quantidades, apresenta criptografia. Então, Interbase é a única base com criptografia para dispositivos móveis. Interbase está disponível para iOS, Android, Mac, Linux, Solaris e Windows. Né? E um dos grandes diferenciais é que o mesmo arquivo, a mesma base de dados, pode ser copiado para todas as plataformas. O metadado do Interbase é 100% compatível entre as plataformas. Ou seja, você cria um banco de dados no Windows, depois exporta e utiliza numa aplicação Android, sem ter que redesenvolver nada. Então esse é o grande diferencial do Interbase em relação, por exemplo, ao SQLite, que é um banco amplamente utilizado aí em mobile. Né? Então você pode utilizar com a sua licença de RadioStudio o Interbase Lite para deployment da sua aplicação sem nenhum custo adicional. Se você precisar de criptografia, aí a versão to go pode ser licenciada. Tá ok? Muito bem. Isto sobre Interbase. Ok. Dando sequência ao nosso webinar, nós vamos falar então sobre dois novos frameworks que são parte do RadioStudio X16, Delphi e CBuilder. E esses frameworks são voltados para a interconexão entre o mundo desktop e o mundo mobile. Né? Vamos iniciar com o AppTethering e depois vamos falar sobre BES. Okay? Então, AppTethering. O que é o AppTethering? Bem, o objetivo do AppTethering, assim como você pode fazer o pareamento entre dois dispositivos móveis, por exemplo, dois dispositivos Android ou dois dispositivos iOS via Bluetooth, e trocar dados entre eles diretamente, né? Você pode enviar lá fotos, contatos, etc. Nós estamos fazendo o mesmo, porém, entre aplicações. Então, o AppTethering permite que duas aplicações possam se interconectar e enviar e receber dados e executar ações remotas. Qual o objetivo disso? O objetivo disso é permitir que uma funcionalidade existente, por exemplo, uma nova que você venha construir, mas uma funcionalidade existente, a princípio, possa ser executada remotamente por uma aplicação mobile. Porém, o AppTethering está disponível para todo o Delphi, todo o CBuilder, VCL e FireMonkey. Significa que você pode ter, aqui nós temos o conceito de Manager e Client, né? O Tethering Manager e o Client, que é o que recebe e executa ações. Você pode ter esses caras em qualquer uma das plataformas. Significa que o Manager pode ser uma aplicação VCL desktop, o Client mobile, o Manager pode ser mobile, o Client desktop, não importa. Todas as configurações são possíveis. O que o AppTethering vai fazer é permitir que você tome uma função pré-existente de sua aplicação, por exemplo, e exponha essa função para um client mobile que possa consumi-la. Por exemplo, executar uma action remota. Você pode expor actions e executar essa action remotamente. Então imagine um cenário onde você tem lá um inventário de estoque, então o cara vai lá com a pranchetinha, coleta lá as quantidades que ele contou, vem, senta lá no desktop e imputa as informações no seu sistema lá de estoque, né? Qual é a quantidade e aperta lá um botão para executar o inventário e comparar com o estoque do sistema. Muito bem. Você pode fazer isso numa aplicação móvel. Obviamente, num cenário tradicional, você estaria construindo um servidor, uma camada intermediária, criando a aplicação client, transferindo essa regra de negócio para uma camada intermediária. A proposta aqui é um pouco diferente. É permitir que o usuário, por exemplo, impute essa informação diretamente na sua tela VCL e aperte lá o botão action, execute uma action lá da sua tela VCL que já existe, que já está validada, que já está funcionando. Você só vai permitir um terminal remoto. Né? Isso é uma das possíveis aplicações para AppTethering. Vou mostrar para vocês um pouco sobre isso, então. Vamos lá para o Delphi. Vou carregar aqui o primeiro exemplo de Tethering. Algo bastante simples que permite aí entender facilmente como é que isso funciona. O que nós temos aqui? Nós temos uma aplicação VCL tradicional e um client mobile. Okay? A aplicação VCL é um VCL tradicional, tá? Então, basicamente, o que ela vai fazer aqui? Você tem um edit, um botão add e um listbox. Algo extremamente complexo. O que nós vamos fazer é tomar o texto do edit e adicionar no listbox. Tá? Então, aí nenhuma novidade. Esse botão está ligado numa action. Essa action é quem adiciona o texto
no list box. Muito bem. O que nós vamos fazer é permitir que esse texto e essa action sejam executadas remotamente. Bem, para isso, dois componentes novos. Este é o framework de tethering. Então, você adiciona um tethering manager. Basicamente, esse cara está expondo a sua aplicação, tornando-a visível remotamente, né? E o App Profiler, que permite expor e executar ações remotas, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é expor a Action 1, que é essa action que está ligada no botão, para acesso remoto, público. Ok? Também, num evento Resource Received, nós estamos recebendo um texto, então, basicamente, identificando se o que está chegando é texto, porque pode chegar texto e string. Significa que é possível transferir imagens também. Então, se o que está chegando é texto, vou atribuir o texto ao edit, né? Muito bem. Então, esse é o nosso server. Isso é tudo que você precisa fazer. Adicionar os dois componentes, exportar as actions. Estou exportando uma action aqui. Eu vou executar o server. E vou executar o client aqui no smartphone. Então, eu vou compartilhar a tela do smartphone com vocês. Enquanto isso, cabem algumas explicações, né? Como é que isso tecnicamente funciona? Bom, o tethering vai realizar um pareamento entre duas aplicações que estão na mesma rede, ou seja, na mesma subnet. As aplicações devem estar rodando na mesma rede. Hoje, nosso suporte é para Wi-Fi. Então, você tem as duas aplicações rodando embaixo do mesmo Wi-Fi, o mobile e a aplicação server, né? O manager, não server, um manager, né? No futuro isso vai suportar Bluetooth, porém o Wi-Fi é mais abrangente, né? Porque mesmo uma aplicação desktop pode ser exposta via Wi-Fi, o que já não é verdade por Bluetooth, porque somente dispositivos móveis e alguns equipamentos mais recentes têm Bluetooth, né? Muito bem, eu vou expor aqui a tela do Android. Isso aqui é um VNC, tá? É um VNC para Android, ele vai emular uma conexão aqui via USB. Então você consegue compartilhar a tela aí do smartphone. Então aqui, esse é um Nexus, tá? Que eu estou usando aqui. Eu vou carregar aqui o client. Então nós temos aqui um Tethering Client. Esse Tethering Client, ele vai fazer o pareamento. Deixa eu mostrar aqui o código antes, né, para vocês. O client, ele tem duas funções aqui. Primeiro, o pareamento. Então, nós temos também um Tethering Manager, que é responsável pela conexão, e o Profiler, que permite executar a ação remota, né? Então, ele vai fazer um pareamento, é um auto-connect. Veja que não há indicação de IP e porta, isso aqui é o tempo que ele vai aguardar para encontrar uma conexão, um timeout, né, em busca de um manager na mesma rede. Então, é auto-connect, não tem IP e porta. Ele vai localizar managers compatíveis na mesma rede. Você pode ter vários clientes conectados no mesmo manager, não importa, né? Tudo é possível. E é possível você descobrir quem é o cara, porque ele sempre envia um texto, então você pode tratar aqui se você está conectando o cara correto, etc. Uma vez conectado, nós vamos enviar um texto. Então aqui eu estou chamando o Profiler 1, send string, para este Remote Profile, que é o primeiro Remote Profile disponível, que a gente exportou lá, eu posso exportar vários. Enviando um cara do tipo texto, que está no edit, né? O valor do edit. E finalmente, executando a ação remota. Então, estou fazendo um run remote action do remote profile, executando a ação número 1, a action 1. Ok? Então, esse é o cliente que eu estou rodando aqui no mobile. Então, eu vou fazer o pareamento. No momento que ele encontrar lá o par, ele vai ativar as outras duas funções, né? Lembrando, eles devem estar na mesma rede, então lá, está conectado. Vou adicionar um texto aqui. Ok? Vou clicar em Send Text. O texto está aqui já na nossa aplicação Desktop VCL. E vou fazer um Add to List. Então aqui eu estou executando remotamente aquele action aqui que está aqui no botão Add. É a mesma função que tem aqui, a gente executando remotamente. Ok? Esse é o princípio do Tethering. Capacidade de enviar e receber textos. Qualquer camada pode ser client ou server,
não importa, né? A gente prefere não usar o nome server, porque isso não é uma aplicação servidora, você está expondo uma aplicação para acesso remoto. É pareamento de apps. Pode ser mobile, desktop, não importa. Tudo qualquer configuração aí é possível. Tá? Vou mostrar um outro exemplo para vocês. Esse outro exemplo vai enviar uma foto. Tá? Então, aqui, foto all. Vamos fechar esse cara. Vamos fechar este exemplo. Carregar aqui o desktop. Então, esse cara é o meu manager. Ele vai receber uma imagem. Ok? Vamos rodá-lo. Está aí o manager na tela. Ok? Vou carregar o cliente aqui. Então, eu vou tirar uma foto. E a foto vai ser transferida diretamente para a aplicação desktop. Né? Então, vou tirar aqui uma foto. Por exemplo. Vou aceitar a foto. E aí? Sim. Vou fazer um refresh aqui. Ó. Vocês vão observar que vai ser listado aqui o manager para qual eu quero enviar a imagem. Né? Então, lembrando que eles devem estar na mesma rede. Okay? Então, vai listar aqui o manager. Ó. Então, está lá o media receiver. Né? E é esse o cara que vai receber a foto. Aí, enviou a foto lá para a aplicação servidora. Ok? Se nós olharmos para o código, é basicamente o mesmo. Né? Você tem aqui no Profiler um evento de resource receiver, porém desta vez é uma string. Então a gente está atribuindo a string à imagem. Okay? Lá no client, basicamente chamando o profiler enviando a string da imagem. Então, este é o recurso de tethering. Né? Permite envio e recebimento de texto e execução de ações remotas. Então aí dá para pensar uma série de possibilidades com isso. Né? Tem auto-discovery, então num ambiente da mesma rede você pode auto-descobrir os clients, né? Ou os managers que estão disponíveis para enviar e receber dados. E aí dá para pensar uma série de coisas legais com relação a isso. Isso daqui me permite integrar as aplicações existentes, VCL, ou novas que eu venha criar, com o mundo mobile de uma maneira muito legal, porque é pareamento de aplicações. Né? Aplicação com aplicação. Tá, ok? Então, isto sobre App Tethering. Muito bem. Nosso próximo assunto é BaaS. Bem, BaaS vem de Back-end as a Service. Os serviços de BaaS permitem armazenamento e recuperação de dados nas nuvens. Até aí, você vai dizer, bem, aí não tem nenhuma grande novidade. Na verdade, tem sim. O BaaS, implementado por alguns provedores como Kinvey e Parse, tem um grande diferencial. Diferentemente da abordagem tradicional, onde, por exemplo, num cenário tradicional, uma aplicação móvel ou qualquer aplicação que vai ter um usuário remoto, normalmente você vai, por exemplo, a companhia tem lá o RP dela, ou um software qualquer sendo executado, ela vai construir uma interface mobile para os vendedores ou para alguns serviços específicos. Normalmente você vai lançar mão aí de um provedor lá na internet, vai hospedar lá um banco de dados, vai criar uma camada intermediária em DataSnap ou outra tecnologia qualquer, vai exportar dados do seu RP, gravar lá nas nuvens, vai permitir acesso remoto a partir dos dispositivos móveis, eles vão atualizar dados e recuperar dados, e depois um serviço de integração desse banco de dados das nuvens para o seu RP local, que é onde a informação, digamos, final deve estar, né, no banco corporativo lá da empresa. Então, para um projeto tradicional, você tem que criar toda essa infraestrutura, você tem que criar lá um serviço intermediário, hospedar um banco de dados nas nuvens, etc. O BaaS traz uma oferta um pouco diferente. O BaaS é um serviço de armazenamento nas nuvens, onde é possível armazenar objetos em formato JSON. Basicamente, esses caras, Kinvey e Parse, são os dois mais utilizados hoje. Tem alguns outros chegando, inclusive a Amazon vai entrar nesse mercado, está entrando nesse mercado.
provavelmente outros virão grandes aí, né? Porque é um mercado muito interessante. Esses caras têm um back-end, normalmente são bancos não SQL, por exemplo, MongoDB, é o que o Kinvey usa, né? E uma interface JSON para armazenar e recuperar dados. Tanto o Kinvey quanto o Parse implementam uma interface padrão para armazenamento e recuperação de dados. E todos os demais provavelmente o farão. Eles, obviamente, possuem serviços que são específicos, né, e pontuais de cada um deles, mas armazenar e recuperar dados e serviços de push são padrões entre eles. Então, hoje, o RADStudio, Delphi CBuilder está homologado para Kinvey e Parse. Significa que nós podemos simplesmente tomar um objeto, então você declara uma classe, por exemplo, vendas, e você armazena essa classe nas nuvens. Simplesmente você faz um storage da classe. Não tem que criar banco de dados, não tem que definir estrutura, nada. Você basicamente pede para o serviço, para o provider do Kinvey ou do Parser, gravar a informação para você na sua conta lá nas nuvens. Depois você pode fazer consultas, queries e obter os dados. Então isso abre uma série de possibilidades interessantes e um desenvolvimento muito rápido. Porque se você precisa criar uma interface para coletar dados, né, e armazenar, você faz isso prontamente, define as classes, armazena as classes. Posteriormente, num segundo momento, você já libera os usuários para começar aí a vender ou coletar dados. E aí você pode construir uma aplicação, inclusive VCL, porque esse framework também está disponível para VCL, que vai conectar lá ao serviço nas nuvens, consultar os dados e processá-los. Então, por exemplo, emitir fatura, emitir nota fiscal, pode ser uma operação de back-end. Então você basicamente no mobile grava os dados, e aí cria um back-end para capturar os dados e emitir documentos fiscais, etc., e até atualizar, por exemplo, o RP local. Então, é como um serviço terceirizado nas nuvens, né? Onde está tudo pronto. A estrutura de armazenamento, o método de consulta, etc. Existem até serviços, alguns métodos remotos que você pode configurar, mas isso é particular de cada um, e aí você faz isso no próprio painel de controle dele. Mas, basicamente, o que nós suportamos aqui é que você faça serviços de criação e recuperação de objetos em formato JSON, criação de usuários, enviar e receber arquivos, strings, etc., consultas, né? E push. Push notification é muito interessante. O push você já conhece das suas aplicações mobile. Normalmente você utiliza as mais conhecidas. O Facebook tem push, todas as aplicações têm push. Elas basicamente enviam uma notificação para o celular. Esses caras suportam push. O grande diferencial é que se você desenvolve lá, cria uma aplicação Android e iOS, você deve ter uma conta de push na Apple, uma no Android, né, no Google. E o mecanismo de envio de push é diferente para cada um deles. Então, você, para enviar uma notificação para todos os seus usuários, você deve enviar uma notificação para a Google e uma notificação para a Apple. E aí, os usuários iOS e Android vão receber, e a gestão disso é segregada, cada um a sua. Esses backends, como o Kinvey e Parse, implementam uma notificação push única para todas as plataformas. Basicamente, você cria sua conta. Você segue criando sua conta no Google e no Apple, mas você atribui as suas contas ao push notification do Kinvey, e ele vai enviar e gerenciar as duas plataformas, né? Então vamos ver um pouco disso, como é que isso está organizado, é bastante interessante. Vamos lá. Eu vou iniciar aqui, a gente vai trabalhar com um client BS, tá? Então, abrir aqui um browser e mostrar para vocês o console do Kinvey, né? Eu criei uma conta no Kinvey, ambos possuem contas grátis para você desenvolver, né? Você só vai ter custo realmente no momento do deployment da aplicação real, tá? Então você pode desenvolver. Você cria uma conta aqui, ok? Basicamente e-mail, alguns dados adicionais. E uma vez conectado, para cada aplicação que você criar embaixo da sua conta, você tem aqui um AppKey. Então esse AppKey identifica a sua aplicação, é uma soma de AppKey, AppSecret e este Master Secret, porque você pode ter várias aplicações dentro de uma mesma conta, né? Aí tem um dashboard aqui das chamadas executadas nas últimas horas, etc., as APIs. E você tem add-ons. Os add-ons, isso que pode haver alguma diferença entre os provedores, mas o básico, como por exemplo o Data Storage, eles são comuns, né? Então você toma aqui uma estrutura de dados como essa, o que nós fazemos é permitir que você armazene e recupere dados daqui, basicamente definindo uma classe, tá?
Por exemplo, essa aqui também. Você não tem que criar nada aqui visualmente pelo painel deles, apesar de poder, né? Você pode criar a coleção por aqui. Mas você pode criar tudo isso por código, inclusive gestão de usuários. Okay? Então aqui, push, suporte a push, né? E gestão de usuários. Então aqui tem um usuário criado, um test user aqui, que a gente está usando para conectar. Tá, ok? Então vamos lá. Voltar aqui para o Data Store. Nossa aplicação vai conectar essa coleção aqui, ó, e vai fazer uma consulta nessa coleção. Então, basicamente, o que nós temos aqui é uma aplicação mobile. Essa aplicação mobile tem um provider, então a gente vai conectar o Kinvey. O Kinvey Provider tem as informações da sua conta. Basicamente é isso, e o usuário de conexão. Backend Carry vai fazer uma carry na classe DelphiTour 2014. Você pode também adicionar filtros através de instruções REST. Então lá na documentação do Kinvey você encontra como escrever os filtros. É REST, ok? Chamadas REST. Syntax, né? REST e JSON. Então esse Backend Carry vai fazer uma consulta na classe DelphiTour 2014, na coleção DelphiTour 2014. E através de um Response Dataset Adapter, nós vamos tomar os dados recebidos e enviá-lo ao main table. Basicamente é isso. Tá? Eu tenho a aplicação, veja que aqui não há código, tá? Basicamente o único código é nesse refresh aqui, quando a gente vai fazer um execute do backend carry, só isso, tá? A aplicação rodando aqui, então, vou conectar, vou ativar aqui para vocês, fazer aqui um refresh, nós vamos obter os dados. E aí eu vou adicionar um dado manualmente, então está aqui, uma cópia dos dados. Então essas são as localidades por onde o tour passou, né? Vou adicionar aqui no painel do Kinvey, imagina que isso seja, por exemplo, um usuário imputando dados lá por um outro cliente, tá? Por exemplo, né? Então hoje aí... webinar dia 11. Ok? Então, uma linha nova de dados aí surgiu, pode ter sido imputada por um cliente, também mobile, né? E a gente vai fazer um refresh e prontamente você vai ter a informação atualizada aqui. Então, a gente já atualizou no mobile. Ou seja, o mobile está conectado direto lá no Kinvey, obtendo dados. Obviamente, você pode inserir, editar todos os recursos, criar usuários, criar estruturas, tudo está disponível através dos componentes de storage e carry. Storage grava, um método você grava uma classe, e carry permite as consultas aos dados armazenados. Isso também suporta push. Então, deixa eu carregar aqui um exemplo do push. Esse cara aqui. O que nós vamos fazer aqui é receber uma notificação push. Tá? Então, lá no console do Kinvey, você tem suporte a push notification. A aplicação aqui está implementada para receber push events, ok? Basicamente você tem que registrar, né, conectar a aplicação e registrá-la. No momento que você ativa a aplicação, ela diz que está disponível para receber. Isso funciona inclusive com a aplicação fechada, tá? Porque o push é uma fila e essa fila vai ser executada no momento que você estiver online. Então, mesmo com a aplicação fechada, você vai receber. Vou carregar aqui o cliente de push. Está aqui. Estamos ativos. Ele está no ar. Então, a aplicação enxergou aí a infraestrutura, né, do Kinvey, tá? E nós vamos enviar uma notificação. Então, reduzir aqui. Nós vamos enviar uma notificação diretamente do console do Kinvey, e aí o mobile recebeu aqui a notificação. Acabei clicando aqui 2 vezes. Obviamente isso você não precisa fazer pelo console. Você também pode criar uma aplicação que envia as notificações, pode ser inclusive VCL. Então, você está com a aplicação VCL conectada lá no seu
ERP, por exemplo, ela está olhando que há uma promoção de preços ou qualquer outra coisa assim, pode enviar notificações para os seus usuários, um imóvel disponível para locação, num caso de um sistema de imobiliária, e enviar notificação para os seus usuários automaticamente, porque a sua aplicação VCL envia o push notification para o Kinvi, que vai distribuir para todos os seus usuários. O que você recebe aqui no mobile é uma informação em JSON, e aí você pode tratar, exibir lá aquele badge notification, notificação tradicional do Android, etc., ou do iOS. A gente suporta as notificações nativas de cada sistema. Então, isso é BaaS, Backend as a Service. Realmente bastante interessante. Ele permite aí todo tipo de armazenamento de dados, de recuperação e push notifications, né? Então, também uma forma nova e de criação de aplicações, digamos, 3 camadas, onde uma das camadas já está pronta, basicamente é um storage pronto, né? Além de permitir a entrega da aplicação muito rapidamente, porque você basicamente define a aplicação client, você já tem o back-end pronto, né? E, obviamente, integração entre o mundo desktop e mobile novamente. Então, este é outro recurso interessante para a integração entre aplicação mobile e desktop. Ok? Então, isso sobre BaaS, Backend as a Service. Ok, dando prosseguimento, vamos tratar agora de novidades específicas para o mundo mobile, para FireMonkey Mobile. Falamos de VCL, de itens específicos da VCL, falamos de integração entre dois mundos, VCL e mobile, com AppTethering, BaaS, falamos de bancos de dados, DataSnap, FireDAC, e agora itens que são específicos do FireMonkey, itens específicos de aplicações mobile, né? Bem, um fato é que a diversidade de dispositivos com certeza continuará a crescer, né? Novos tipos e padrões de dispositivos vão chegar, como o Google Glass, que nós já suportamos nativamente, e outros mais, né? O que nós oferecemos é realmente nativo, multi-device realmente nativo. O melhor dos dois mundos, o melhor das aplicações nativas, com a capacidade de suportar múltiplos devices encontrados também em aplicações HTML5 e JavaScript, porém com compilação nativa. Nossa ideia suporta desenvolvimento visual e rápido, como vocês viram nos exemplos que nós fizemos, né? E permitem você entregar um projeto com muito mais velocidade, ou seja, chegar antes ao mercado, que é o que realmente importa. Entregar seu projeto antes. Melhor prazo, melhor custo, e aí você vai ganhar todos os projetos. Esta é uma visão geral do FireMonkey. Então, agora, a partir dessa versão, você pode escrever tudo em C++ ou tudo em Objective Pascal. São exatamente os mesmos frameworks para para as duas linguagens, para Objective Pascal e C++. Algumas novidades do FireMonkey. Algumas propriedades novas, como Tint Color. Então, isso daqui permite, por exemplo, botões, toolbars, você colorir os botões de toolbar no FireMonkey para mobile, que antes você só podia fazer via estilos, né? Obviamente, isso aqui deve ser usado com cuidado, não criar um cenário, digamos, muito distinto do que são os, digamos, skins nativos, né, de cada uma os skins nativos de cada uma das plataformas. Mas aí dá alguma flexibilidade para você trabalhar, especialmente no iOS 7, que tem agora botões coloridos, etc., né? Há inúmeras melhorias no grid, novas funcionalidades, melhorias para FireMonkey, melhorias no List View, novas funções no List View, inclusive funções, novas formas de mostrar dados. E uma série de refactorings, alguns métodos novos no web browser que são interessantes. Por exemplo, você pode carregar um conteúdo estático local no browser, numa aplicação mobile, pode também executar um JavaScript num browser, né? Suporte para Glass. Então, aqui para a ferramenta, ó, se a gente criar um projeto novo, mobile, eu tenho já nativamente compilação e template visual para Google Glass, como vocês podem ver. Então, suportamos nativamente compilação para Google Glass. Isso tudo, Delphi e C++, sempre lembrando. Também, outro novo framework, suporte para aplicações pagas e para publicidade. Então, com um único componente, um único framework, você suporta tanto a loja da Apple quanto a loja do Google, tanto o Google Play quanto Apple Store,
tanto para aplicações pagas, ou versões trial, ou vender conteúdo, vender assinaturas, quanto exibição de banners de publicidade. Então, um único componentezinho, você coloca na aplicação, registra sua conta de publicidade em ambas as lojas virtuais e a aplicação está disponível, integrada às lojas virtuais. Tem aqui um exemplo. Esse é uma aplicação que está no Google Play, tá? É do Marco Cantu. Ele basicamente criou lá uma aplicação com algumas figuras que o próprio filho dele que cria esses desenhos, e ele está digitalizando e criando como exemplo uma aplicação, né, com as imagens. E aí você vê um banner sendo exibido, né? Então essa aplicação já está integrada ao Google Play, e a Apple Store você encontra lá para download, tá? Como exemplo. Então suportamos integração nativa, um único componente, um único framework para Google e para a Apple, tanto para pagamento de aplicações quanto para publicidade, banners, ok? Você não tem que criar duas aplicações para isso também. Ou seja, a visão agora está completa. C++ para todas as plataformas, Object Pascal para todas as plataformas. Como eu disse, os dois frameworks estão completos em C++ e Object Pascal. Alguns detalhes sobre o C++, é o mesmo suporte que temos em Delphi, né? No x16 é que chegou o compilador para Android, é o primeiro ambiente C++ para Android, visual, né? Disponível, então permite compilação nativa, assim como em Delphi, né? Nosso C++ está em compliance com os padrões do C++ Standard, C++ 11, é realmente um compilador bastante moderno, tá? Adicionamos também suporte a packages para o Windows 64 bits, que não havia em C++, né? Então aí compliance com todos os padrões de mercado, é C++ Standard, não tem nenhum segredo ou digamos, tecnologia proprietária, é C++. Quem conhece C++ sabe escrever em nosso C++ também. Ok? Muito bem. Essas são as novidades do x16. Fazendo um resumo, né? Falamos de Tethering, de Bash, de FireDAC, novo suporte de FireDAC para DataSnap, suporte a pagamentos, publicidades, então novos componentes para VCL, sensores para VCL, taskbar. Como vocês podem ver, há muita coisa legal nessa versão, há muita coisa nova para explorar. É realmente uma versão muito estável, um foco muito forte em migração de aplicação, em migrar aplicações que ainda estão em BDE, a suportar 64 bits Unicode, LiveBind, que vocês viram, também disponível para VCL e FireMonk. Então, o importante é compreender que esses frameworks todos estão para VCL e FireMonk, para que vocês compreendam que nós seguimos investindo também em VCL, né? O VCL segue sendo importante, né? Então, integração de VCL com mundo mobile, Bash, Tethering, Google Glass, as novidades para C++ Builder, e qualidade, performance, estabilidade. Esta é uma versão realmente muito estável. Compilação externa da IDE para projetos grandes, então agora a gente suporta também compilação externa da IDE, basicamente um job de compilação externa, um task que a IDE vai startar para projetos que são muito grandes e ocupam muita memória. Ok? Nós vamos passar agora para a sessão de perguntas e respostas ao vivo, e também vamos falar das promoções que estão vigentes para os participantes do tour, do sorteio que faremos de licenças também do Rádio Studio. Ok? Então vamos lá agora ao vivo, direto de São Paulo.